Sou Marcos de Menstein, diretor executivo da Catraca Livre. Bem-vindos ao Causando Encontros. Esse é o primeiro de 5 eventos promovidos pela Catraca, em conjunto com o Festival PET, para a gente conectar lideranças empresariais a protagonistas de lutas sociais em diferentes frentes. A gente entende que é tempo de ação, por isso nossa proposta é promover um ambiente de troca, né, para que o mercado possa avançar em pautas urgentes que precisam de atenção de toda a sociedade. A gente tem visto, né, uma ampla discussão sobre a revolução do mercado de trabalho com home office, né, mas existe uma outra revolução mais silenciosa e acredito que mais profunda também, que é da revisão do papel das empresas na sociedade, né? A gente percebe a evolução na consciência empresarial. Ao mesmo tempo, as novas gerações nos mostram que as decisões de consumo passam cada vez mais pela postura das empresas diante dos dilemas atuais. Hoje a gente vai discutir o combate ao racismo estrutural e essa é minha deixa para passar a bola para a Laís, que é do time de projetos da Catraca e que vai ser a mediadora do nosso primeiro encontro aqui. Vai lá. Obrigada, Marcos. Boa noite a todas e a todos. Sejam bem-vindos a esse bate-papo. Esse evento ele será dividido em 3 blocos de discussões, sendo o primeiro de perguntas gerais, o segundo, perguntas direcionadas, e no terceiro a gente vai receber perguntas de vocês. Então, fiquem à vontade para irem colocando as perguntas de vocês no chat, que a equipe vai me passar depois. As nossas convidadas, muito obrigada por aceitarem, né, estarem batendo esse papo aqui com a gente. A intenção é que seja um grande bate-papo, a gente converse, a gente troque. Então, fiquem à vontade para complementarem as ideias e vamos fazer realmente um bate-papo muito grande e com muito aprendizado aqui. A gente não pode começar a falar sobre racismo estrutural sem lembrar da nossa história, né? O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão, em 1888, e somente 132 anos atrás. E vale ressaltar que esse processo foi um pouco conturbado, a gente sabe, começou no papel, e depois disso a gente teve um processo de não inclusão da população negra, né? Inclusive a existência da pessoa negra, do ser humano negro, né? Da mulher principalmente, ela foi quase que negligenciada, e é por isso que a gente tem hoje, nesse traço, a existência desse racismo estrutural que a gente vem aqui discutir. Trazendo alguns dados para a gente falar um pouco mais atualmente, mais de 55% da população hoje do Brasil se autodeclara negros, pretos e pardos, segundo o IBGE. Isso quer dizer mais da metade da população brasileira. Entretanto, esses dados a gente não vê distribuído, por exemplo, isso refletido na distribuição de renda. Atualmente, pessoas negras ganham 31% a menos que pessoas brancas, olhando para o dado de renda média per capita domiciliar do IBGE. Em termos de emprego, também temos uma discrepância que chama atenção. Apesar de serem pouco, mais da metade da força de trabalho, 54,9%, negros formam entre cerca de 2/3 dos desocupados, 64,2%, e dos subutilizados, 66,1% na força de trabalho, segundo dados de 2018. Trazendo para o recorte da pandemia do novo coronavírus, que a gente não pode deixar de falar, pretos, pardos, pobres e com menor grupos, os grupos, né, mais afetados, segundo a pesquisa do PNAD Covid-19, também produzida pelo IBGE, foi lançada em maio desse ano. Dos 4,2 milhões de brasileiros que tiveram sintomas da doença, no mês de maio, 70% deles eram negros, pretos ou pardos. No mesmo mês, 19 milhões de brasileiros foram afastados dos seus postos de trabalho e, segundo a pesquisa, pouco mais de 21% se autodeclaravam pretos e pardos, contra 16% de brancos. Também há uma grande disparidade quando falamos sobre home office, o famoso, agora regular, teletrabalho. Só 9% dos pretos e pardos tiveram essa opção, enquanto entre brancos a estimativa foi de 18%, o dobro. O racismo tem nas suas bases a nossa história, mas conta com uma estrutura da nossa sociedade que torna essas desigualdades permanentes
e até mais fortes, eu arrisco a dizer, nos dias de hoje. Para falar sobre essas complexidades, pessoal, eu vim aqui apresentar para vocês e convidar essas 3 mulheres pretas incríveis para bater um papo comigo. A analista de estratégias de marketing para micro e pequenas empresas e fundadora do comitê Afro-Googlers, Cristiane Silva Pinto. Muito obrigada pela sua presença. A fundadora e diretora do Instituto Identidades do Brasil, Luana Genot, e a CEO do Instituto Feira Preta, Adriana Barbosa. Boa noite, sejam muito bem-vindas. É uma honra estar aqui com vocês. E agora a gente vai começar com as perguntas gerais. Eu queria que vocês se apresentassem um pouco para todo mundo conhecer vocês. E eu vou sugerir aqui que a gente comece com as respostas pela Cris, Adriana e Luana, e depois eu vou sugerindo para que a gente consiga se encontrar. Cada uma aparece numa ordem nas nossas telas, então acho que assim a gente consegue bater um papo melhor. Pretos e pardos são os mais afetados pela pandemia do novo coronavírus. Acabei de trazer dados que comprovam isso e alarmam, né, essa situação para a gente. Nesse cenário, como é que vocês acham que as empresas devem se posicionar e, mais do que isso, agir para ajudar a nossa população? Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria agradecer ao convite do Festival PET, da Catraca Livre, e também a todo mundo que está aqui disposto, né, dedicando seu tempo e sua energia para discutir um tema tão necessário e urgente, ainda mais depois de um dia de trabalho que a gente já passa, né, para quem está em casa o dia inteiro olhando para o computador, o dia inteiro conectados ainda, tirar esse tempo aqui para continuar conectados escutando a gente, realmente agradecer a todos vocês. Eu sou a Cristiane, muito bem apresentada pela Laís, mas para ser breve, sou daqui de São Paulo, sou formada em jornalismo pela USP e trabalhei por 6 anos como recrutadora aqui no Google no Brasil. Saí da universidade, já fui estagiária no Google e aí fiquei. E agora faz um ano que eu estou no time de marketing, gerenciando as estratégias de marketing do Google para micro, pequenas e médias empresas aqui no Brasil. E aí eu posso falar até um pouco, né, por esse lado, porque a gente entende, né, Laís e todo mundo, que todas as empresas estão sendo muito afetadas pela pandemia, mas claramente as pequenas empresas são as que mais têm tido dificuldades para lidar pelo fluxo de caixa, enfim, né, por todos os problemas que vão acabar afetando principalmente o pequeno empreendedor. Então, do nosso lado, a gente tem se focado muito em ajudar nessa parte da digitalização, que é uma coisa que todos os empreendedores, né, já sabiam que precisavam se digitalizar, mas é difícil a gente parar, ainda mais um pequeno empreendedor que tem que dar conta de tudo, né, desde fazer ou criar o produto, gerenciar o e-commerce, gerenciar o contato com o cliente, gerenciar, enfim, entrada, saída, é bastante coisa. Então, se digitalizar já era uma necessidade, né, até então, hoje, enfim, ou você se digitaliza ou você vai estar com as portas fechadas e sofrendo ainda mais os efeitos da pandemia. E quando a gente olha para todos os números que você falou, né, Laís, os pequenos empreendedores, a maioria são negros, porém são os que têm os menores fluxo de caixa, né, tem o menor lucro, às vezes nem tem lucro, só tá pagando ali o que está investindo, mesmo o que está gastando, e são os mais vulneráveis, né, vulneráveis a fechar, vulneráveis a se endividar, vulneráveis a ter que demitir seus funcionários, e aí continua aquele ciclo de pobreza, né, as famílias negras continuam precisando só sobreviver e não existir. Então, um pouco do que eu posso falar em relação à pandemia tem sido isso, identificar, acho que um papel das empresas que hoje têm a condição de serem solidárias, né, de ajudar o resto do ecossistema, isso vai beneficiar todo mundo, porque a economia, né, uma empresa não vende se ninguém tem dinheiro para comprar. Então, isso mexe com a economia de todo mundo, de todo o ecossistema, e, enfim, sem essa solidariedade, a gente vai sair dessa situação com uma economia ainda mais quebrada do que a gente imagina. Então, se você hoje é de uma empresa grande que pode, né,
tomar essa atitude. Então, a gente tem procurado entender quais são os desafios desses pequenos empreendedores e principalmente da comunidade afroempreendedora, e usado a inteligência de mercado, de anúncios, e até de tecnologia mesmo dos nossos profissionais para dar treinamento de graça, capacitação. Isso é até pouco, né, Laís? Acho que a gente ainda vai entrar muito mais nesse tema, mas vai ficar muito claro quando a gente discutir nas outras perguntas que as empresas mostram comprometimento verdadeiro a partir do momento que elas dedicam recurso, de tempo, de dinheiro e dos seus funcionários para atuar naquilo. Então, não sei como é que a gente vai estar de tempo, não vou entrar em muitos detalhes agora, mas vou deixar essa faísquinha assim, de pensamento para a gente continuar discutindo. Muito obrigada, Cris. E você, Adriana, o que você traz para a gente desse cenário das empresas? Você, né, afroempreendedora, fundadora da Feira Preta, o que você traz para a gente? Você está no mute. Boa noite, estou muito feliz com esse convite do Catraca e do PEF. Catraca, parceiro da Feira Preta de longa data, então, se ela aqui é a nossa parceria, né? Mantém a nossa parceria. A gente está, assim, acho que reforça um pouco do que a Cris traz em relação ao contexto. O meu papel está muito em olhar para o ecossistema afroempreendedor e, de alguma forma, poder fazer algum tipo de ação para mitigar o que a gente está vivendo agora, né? A feira está com mais 5 organizações que têm capilaridade em território nacional. A gente acabou criando um fundo, chama Fundo de Emergências Econômicas, e tem feito apoio para empreendedores em diversas regiões com um olhar específico para mulheres negras. Algumas coisas a gente tem visto, assim, do ponto de vista do empreendedor, é isso que a Cris traz do processo de digitalização. A gente precisa considerar o nosso ponto de partida, como é que a gente constrói essa forma de empreender da população negra, apesar de ser maioria, mas é uma maioria que começa pelo processo de um perfil de empreendedorismo pela necessidade, e aí digitalizar não era uma questão, porque a gente vender hoje para comer amanhã, entendeu? Então, digitalizar era quase um luxo, sabe? Além desse processo de letramento digital, tem da infraestrutura tecnológica. Não é todo lugar que tem uma internet que dê conta do processo de digitalização, além do que você ter um celular, um smartphone que tenha memória, que você consiga armazenar toda a informação para poder fazer a gestão da informação, né, num processo de venda online. Tirando essa questão mais pragmática do dia do negócio, é uma questão que ela é subjetiva, que é da musculatura emocional, da subjetividade da população negra em relação ao contexto de pandemia. Porque quando você olha a forma como se deu o processo da pandemia no Brasil, ela atinge a população negra na perspectiva de território, acesso à saúde, o sistema do SUS, as mães com seus filhos ou não no período de quarentena, muitas coisas, um processo que nos aflige de forma sistêmica também, entendeu? Então, olhar para as particularidades do empreendedor negro é olhar para o macro e não só para uma questão específica. Do outro lado, isso eu estou falando dos micro, do outro lado são as grandes empresas que têm se mobilizado para fazer ações na área de filantropia, de doação e de investimento social privado. A gente começa a fazer há 3 meses atrás na emergência, então tudo estava canalizado no emergencial, fome, vamos lidar com a fome, cesta básica. Quando você pega o contexto do Brasil de 30 anos atrás, 40 anos atrás, a filantropia ela era para isso, para fome. Não sei se vocês lembram da campanha Betinho, campanha contra a fome, igreja, vários contextos de lidar com a questão mais emergencial. E a gente volta a falar de filantropia no Brasil depois de 30, 40 anos, batendo no mesmo tema, que é fome, dá de comer a quem tem fome, entendeu? Então, agora, passados 3 meses, é que a gente está olhando a forma como as grandes empresas têm feito o seu processo de investimento. Quando a coalizão de emergências, a coalizão é de todos, criando o fundo de emergências econômicas, vai para o mercado para captar recurso, a gente olha para o empreendedor que está precisando, sim, da cesta básica, mas está precisando de vários outros contextos, mas está olhando também para as organizações
que fazem parte desse ecossistema de suporte ao empreendedor. Então, hoje o que eu vejo assim, não é só o empreendedor em si, mas as organizações, as redes, as lideranças comunitárias, organizações intermediárias que têm feito esse processo de apoiar. Porque para uma cesta básica chegar num território, vai precisar de que alguém faça esse trabalho. A inteligência de território, entender o que está acontecendo. Então, quando lida com o contexto do empreendedor, desse nani, do micro, qual é a informação que precisa para saber? Como é que as informações chegam para esse pequeno? Como é que o crédito chega para esse pequeno? Então, o macro que eu vejo e que eu chamo a atenção é a gente ter um olhar sistêmico, e não só da cesta básica em si, mas do sistema como um todo, entendeu? Com certeza, até porque vivemos num sistema econômico e é isso, né? Essa visão de um todo. De um todo, para poder a gente conseguir suportar, né, as necessidades tanto dos negócios. A gente vive num sistema capitalista, né, e que precisa rodar e precisa desse incentivo financeiro, mas existem outras necessidades para que isso também continue estruturado, que uma cesta básica ou essa ajuda básica é uma básica, né? Ela precisa um pouco mais de estrutura e olhar com um pouco mais de cuidado e de estratégia, como você mesmo pontuou. Luana, o que é que você tem para contribuir aqui com esse bate-papo, o Instituto? Como é que vocês veem, né, essas abordagens das empresas mediante a esse fato da pandemia, né, atingir a população negra? Bom, boa noite a todas, todos. Muito obrigada pelo convite, Catraca Livre, Festival PEF. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui do lado de pessoas que eu admiro tanto, né? Especialmente a Adriana, a Cris, né? Companheiras, né, de caminhada, de longa data, e com quem eu aprendo muito e de quem absolutamente eu me inspiro, né? Então, acho que o primeiro recado aí é da gente se inspirar em quem a gente pode, sobretudo em tempos tão desafiadores, né? Que bom que a gente aqui está repleto de referências aí também com você, Laís, e tantas pessoas para nos inspirar. Bom, eu sou Luana Genot, sou diretora executiva do IDBR, Instituto Identidades do Brasil. A gente promove uma campanha chamada Sim à Igualdade Racial, né? Porque a gente acredita que mais do que dizer não ao racismo, a gente precisa dizer sim, né? A ações afirmativas, a ter, de fato, algo mais intencional para além de dizer não, né? O Instituto hoje atua em 3 pilares, o principal deles é a empregabilidade. A gente tem um selo chamado Selo Sim à Igualdade Racial, onde a gente ajuda a mapear e reconhecer as principais práticas de ações afirmativas dentro das empresas, com um olhar 360 dessas práticas, né, que vão para além de recrutamento e seleção, olham para o investimento social privado, olha para a comunicação, para a compliance, para o jurídico, entendendo como é que a gente consegue olhar de uma forma mais abrangente a promoção da igualdade racial no mundo do trabalho. A gente também tem um pilar de educação, onde a gente tem bolsas de estudos para profissionais e estudantes negros. Hoje a gente tem 100 bolsistas ativos, em parceria com Education First, com o CEULEP, com a Fundação Dom Cabral. Então, eu fico muito feliz de ver nossos alunos um pouco em toda parte aí do Brasil, enfim, em diferentes estágios também de carreira. Por exemplo, a gente tem uma ex-aluna agora que já concluiu o MBA, que é a Jandaraci Araújo, e ela concluiu o MBA dela na Fundação Dom Cabral como bolsista do Instituto. Então, são mais do que números, são nomes, são potências e que mostram que nós somos múltiplos, né, e potentes e com oportunidades, então, melhor ainda, e agora o mercado também precisa se abrir para isso. E a gente também tem um pilar de engajamento, onde a gente faz eventos e campanhas ao longo do ano. A gente tem um prêmio Sem Igualdade Racial, que é um prêmio que mapeia e reconhece as principais práticas do mercado, né, em relação à promoção da igualdade racial. Aqui está aqui, os Afro-Googlers no ano passado ganharam, por exemplo, na categoria comprometimento racial. Então, a gente quer, de fato, mapear o que as empresas, o que as organizações, o que as instituições estão fazendo, né? Enfim, a Adri também já esteve com a gente aqui no Rio de Janeiro. Então, enfim, são eventos que, obviamente, estão sempre em projeto de construção e melhoria, mas é uma forma que a gente tem de criar uma ferramenta de mostrar, olha, já existem vários e múltiplos projetos, basta com que as empresas e a sociedade olhem mais intencionalmente para essas potências que já estão aqui.
especificamente sobre a Covid-19, logo assim que o projeto a pandemia começou, o Instituto lançou uma pesquisa em parceria com a Faculdade Zumbi dos Palmares, a Empregue Afro e a Comunidade Empodera, para entender qual era o impacto da pandemia sobre a saúde financeira das mulheres negras, profissionais e empreendedoras. Né? A gente queria entender porque justamente logo assim que a pandemia eclodiu, né, tínhamos muito aquela premissa de que estamos todos no mesmo barco, estamos todos afetados pela pandemia e, enfim, estamos todos vulnerabilizados. Só que a gente entendeu imediatamente que era necessário acender uma luz em relação às diferenças que já existiam e que com a pandemia elas se tornavam ainda mais latentes, né? E que não estávamos todos no mesmo barco, estávamos eventualmente no mesmo maremoto, mas em embarcações completamente diferentes. Alguns estavam em botes, outros em iates com banheiras, enfim, como a gente bem viu, né? Pessoas nos seus home offices, com suas banheirinhas, né? Com seus jardins atrás, mostrando, né, que tem de fato um espaço salutar para trabalhar, enquanto nem todo mundo está nessa mesma situação. Então, a gente realmente, bem no início da pandemia, a gente fez questão de bater bastante nessa tecla, eu acho que como uma mensagem de maneira geral, já para dar levantar esse debate, sobretudo para grandes líderes empresariais, né, que a gente viu reproduzindo esse discurso, não estamos todos no mesmo barco, a gente falou, não, os dois estamos no mesmo barco. Então, eu acho que a primeira parte que o Instituto é bastante ativo é na modificação do discurso das lideranças, que ajudam, inclusive, no desenho desse olhar, né, do desenho do olhar do que é, de fato, prioritário, do que eles vão querer investir, do que não vão fazer ou do que vão fazer. Então, a gente, de fato, tem investido bastante tempo na modificação desse discurso, na escuta das lideranças, e aí, logo no início da pandemia, a gente lançou um levantamento, como eu falei, né, sobre a saúde financeira. Primeiro, para levantar essa luz de que não estávamos todos no mesmo barco. Segundo, para focar nas mulheres negras. A gente entende que, obviamente, a população negra, que representa mais de 115 milhões de pessoas no Brasil, mais de 50% da população, a gente está falando hoje de praticamente 56%. Enfim, é a parte mais vulnerabilizada, né? Mesmo sendo maioria. A Abdias do Nascimento usa um termo que eu gosto muito de usar, é uma maioria oprimida, né? Então, a gente está falando, né, de uma maioria que ainda é oprimida pelo sistema, e a gente precisa falar sobre isso. Nessa maioria oprimida, a gente tem uma população aí de mais de 60 milhões de mulheres negras, né, que fazem parte da soma das pretas e das pardas, e são, dentro dessa escala do PNAD, a parcela mais vulnerabilizada. É por isso que a gente decidiu ouvi-las, né? Porque, complementando o que a Adriana traz enquanto endosso, né? Enquanto o que ela traz, enquanto estudos que o editor está fazendo, enfim, é de fato isso, né? A gente tem uma parcela muito vulnerabilizada da população, que são as mulheres negras, e a gente precisa olhar para elas, e aí também mais um adendo, né? Que as pessoas falam, mas por que você está olhando especificamente para as mulheres negras? Porque justamente era a parcela mais vulnerabilizada dentro dessa escala, isso antes da pandemia e ainda mais diante da pandemia. Então, a gente ouviu quase 300 mulheres em apenas 2 dias e a gente entendeu que entre profissionais e empreendedoras, a gente dividiu esses 2 grupos, né? E a gente entendeu que entre as profissionais, aquelas que estavam dentro de empresas nacionais e multinacionais, que eram a minoria, e que aí também já dá para a gente uma perspectiva de que a maioria das mulheres negras está ou sem emprego ou empreendendo, e a maioria que está empreendendo por necessidade, mas entre as que estão nas empresas nacionais e multinacionais, que era menos de 30% das entrevistadas, elas diziam que o grande receio delas era perder o emprego, e que elas precisavam de apoio psicológico. Entre as empreendedoras, obviamente, uma necessidade financeira imediata, né? E um aspecto muito importante é que elas não tinham uma reserva financeira, né? 80% não tinha reserva financeira para conseguir lidar com a pandemia.
E a gente, justamente com esses dados, a gente mandou essas informações para entidades públicas e privadas para ajudar no desenho de políticas públicas e de investimentos sociais privados, né? Porque a gente acredita que através da nossa rede a gente consegue hoje tanto ouvir a população negra, né, para, como a Adriana mesma colocou, ir além das cestas básicas, quanto nos conectarmos com essas mulheres. E aí depois a gente fez alguns webinars justamente para mostrar para essas mulheres quais eram os caminhos possíveis dentro dessa perspectiva. Ou seja, se você era profissional empregada numa empresa e você estava precisando de apoio psicológico, a gente deu ali links que a gente já tinha testado para que elas pudessem entender como poderiam procurar apoio psicológico, por exemplo, como poderiam se conectar com outros profissionais para falar sobre suas dores ou seus desafios nesse momento. E a gente unificou essa informação, porque eu costumo dizer que também, para além da cesta básica, é necessária informação, porque muitas vezes você pode não só estar passando fome, mas precisar de uma ou outra informação básica e não ter essa informação. E ter acesso à informação é também um privilégio, e não consta na cesta básica, então a gente precisa falar sobre informação. Então, o papel informacional do Instituto tem sido algo que a gente tem batido muito, porque a gente acredita que o nosso papel, além de ser essa ponte entre a iniciativa privada e as pessoas, a gente precisa levar essa informação para as pessoas de onde elas podem achar recursos. Então, a gente fez uma cartilha, a gente colocou lá, por exemplo, sobre o Fundo É de Todos, sobre uma série de outras iniciativas que estavam disponíveis para que essas mulheres pudessem acessar esses recursos, né? Então, isso para as empreendedoras e para as profissionais, uma série de dispositivos de apoio psicológico, de entendimento de como elas poderiam fazer um home office com seus filhos, né? Porque há muitas mães que têm a necessidade de fazer o home office, mesmo assim, a gente está falando de uma parcela ainda muito ínfima das empreendedoras que têm a possibilidade, inclusive, de fazer home office, mas aquelas que têm também precisam de apoio para os seus filhos. Então, basicamente, a gente fez a pesquisa e a gente compilou informações para distribuir para a nossa base, para guiá-las, enfim, ajudar um pouco a guiar as informações, porque também houve uma avalanche de links falsos e a gente testou os links e mostrou para elas alguns caminhos possíveis para ajudá-las diante da pandemia. E agora a gente está para lançar uma segunda fase da pesquisa para entender se parte daquela população lá no início conseguiu manter os seus empregos, como é que vão os empreendimentos, se esses empreendimentos conseguiram receber ajuda, se essas mulheres, como indivíduo, conseguiram obter ajuda do governo, Corona Voucher, ou se não. Então, a gente está aqui para lançar agora nesse mês, que é o mês da Mulher Negra Latino-Caribenha, a segunda fase da pesquisa, mais aprofundada e um segundo recorte da saúde financeira da mulher negra diante da pandemia. Incrível, Luana, incrível. Um trabalho realmente extremamente necessário, né? Um trabalho de informação. Eu acho que quando a gente está falando de uma população extremamente vulnerabilizada, acolhimento é a primeira coisa que vem à cabeça e que não vem com cesta básica, né? E reconhecimento, reconhecer a existência. Então, acho que esse trabalho do Instituto, ele é incrível, primeiro porque ele reconhece que existem, né, necessidades e vocês têm acesso a tanto a ala privada, que tem muito a fazer, mas também a ala pública, que tem por obrigação fazer, né? Então, assim, é esse lugar do diálogo e inclusive da cobrança, de trazer dados e dizer, olha aqui, vocês têm responsabilidade e você não pode dizer que você não sabe porque eu estou te mostrando. Esse é o meu trabalho, de mostrar para você como a população, como essa população em específico, esse recorte está sofrendo com essa situação. Então, nossa, parabéns. E eu imagino, eu estou louca para ver essa pesquisa. Esse mês é o nosso mês, né? Um mês muito importante para nós, mulheres negras. E eu quero muito ver esse conteúdo, porque saber, né, qual o segundo passo, isso chegou, foram anunciadas muitas medidas, já sabemos que muitas dessas medidas, principalmente do nosso, né, governo presidencial, não estão chegando aos pequenos e médios empresas, como a própria Cris falou, né, que são as mais atingidas. Então, a gente precisa realmente de organizações da sociedade civil, para poder estarem fiscalizando e realmente publicizando esses dados, essas informações e cobrando disso junto conosco, né?
da sociedade, para nos proteger também um pouco. Com certeza. Só queria acrescentar uma coisa em relação a mais um dado que a Adriana traz, né, que eu acho que é fundamental quando ela fala sobre a questão das cestas básicas, né? A gente viu até pelos próprios quadros, né, de JN, dos noticiários, esse grande apanhado nunca antes visto, né, da mobilização de empresas em relação à EPI e cestas básicas. E a gente justamente batendo na tecla para as empresas para irem para além dos EPIs e das cestas básicas, que são fundamentais, porque justamente o cardápio, né, desses EPIs e cestas básicas, que as empresas ficaram muito concentrados nesse cardápio único, mostra o quanto o Brasil só se vê como um país que tem um problema social, né, socioeconômico, e não racial. Então, houve um foco muito forte, né, em tudo que era o que a Adriana traz, né, da questão da fome. O mais importante é as pessoas comerem, o mais importante é as pessoas receberem equipamentos de proteção individual. Sim, mas e qual é o próximo passo, né? Então, eu acho que se a gente, por exemplo, dessa live, né, a gente conseguir justamente provocar as empresas, as iniciativas privadas a irem para além desse passo, né, que já foi dado, eu acho que já seria um grande ganho, né, para mostrar que o problema não é só socioeconômico, não é só da fome, ele é também racial, e a gente precisa falar sobre isso urgente. Sim, inclusive esse recorte que a gente fez, né, do racismo estrutural, ele passa por isso. Quando a gente vê o enfraquecimento dessa pauta, como a gente viu, né, com posts de card antifascismo, quando nesse momento que quiseram esvaziar a nossa luta racial, é o momento da gente levantar e falar não, né? É racial, existe um recorte existente aqui, né? Existe essa estrutura que não está deixando com que seja que vocês enxerguem que é mais do que fome, né? Existe uma outra conjuntura aqui. E já fazendo esse encaminhamento para a segunda pergunta, a gente viu muitas empresas, na verdade, essa pauta do racial, ela veio muito à tona depois da morte de George Floyd nos Estados Unidos. A gente teve a postagem das telas pretas, né, do Black Lives Matter, da hashtag, apoiando o movimento, e isso chegou no Brasil numa semana muito dolorida, né, numa semana da morte de Miguel, numa semana que, há 2 semanas atrás, já tinham acontecido outros assassinatos, e a gente queria conversar aqui um pouco com vocês, e a gente pode voltar por você, Luana. O que vocês acreditam? Assim, muitas empresas postaram e começaram a se posicionar sobre o Black Lives Matter, né? Vidas pretas importam, vidas pretas realmente importam, mas o que é que empresas podem ir para além disso? O que é que empresas podem fazer além de postar uma tela preta no feed do Instagram, sabe? A gente quer discutir um pouco mais sobre essa estrutura. Com certeza, Laís. Vidas negras importam e precisam importar também nos investimentos das empresas, né? A gente viu uma série de iniciativas sendo iniciadas nos Estados Unidos, especialmente, né, logo após a morte de George Floyd, nas empresas, nos Estados Unidos, YouTube, Amazon, Netflix, Adidas, Johnson & Johnson, Nike, separando milhões de dólares para investir na pauta antirracista. E a provocação que a gente tem feito, né, eu acho que a grande oportunidade é replicar esses mesmos investimentos aqui, o que ainda não aconteceu. Tá? Eu acho que isso já dá para a gente um panorama de onde a gente está. A gente está diante de uma piscina, mas a gente só quer molhar o pé. A gente não quer mergulhar ainda em um problema tão denso e que a gente está, obviamente, retardando o processo, mas a conta sempre chega. Ou ela chega via gestão de crise, ou ela chega via alguma crise institucional, enfim, algum post, algum produto, né? Porque as empresas estão esvaziadas de profissionais negros nas suas lideranças. E quando tem, eles estão, na maioria, na base das empresas. Eles não têm o poder da caneta efetivo para poder dizer, não, quero assinar aqui um cheque de 10 milhões para a Feira Preta. Que é isso que a gente quer ver, na verdade, né? Então, eu acho que
a gente está aqui falando de ações efetivas. E eu digo que ações efetivas por parte das empresas se dão da seguinte forma: com metas, prazos, investimentos, interseccionalidade, obviamente, né? Mas é isso, não tem muito mistério. A gente só não faz porque a gente não quer. Porque tudo que a gente, de fato, quer tirar do papel, a gente sabe que a gente vai precisar botar a mão no bolso. Ponto. Né? Não existe dizer, então, poxa, eu quero fazer uma parceria com a Feira Preta, mas eu não tenho dinheiro. Não existe isso. Se você, de fato, quer fazer algo pela pauta antirracista, tem milhões de projetos conduzidos por mulheres e homens negros nesse país que poderiam muito bem receber aportes significativos de dinheiro para poder escalarem suas iniciativas, seus alcances, enfim. E, obviamente, isso depende também de um prazo, né? Então, por exemplo, aconteceu isso e agora eu entendi que eu preciso fazer alguma coisa, isso aconteceu em junho. Eu vou pensar em fazer algo em setembro, outubro? Não, eu vou fazer agora. Né? Você, de fato, entender a necessidade do imediato. Né? E eu digo justamente que o mesmo policial, o mesmo joelho que se ajoelha no pescoço de George Floyd é a mesma inércia de lideranças brancas no Brasil de fazerem algo, né? O policial branco ficou 8 minutos e 46 segundos no pescoço de George Floyd. E aqui a gente tem uma liderança branca inerte que está ainda pensando o que fazer ou com receio de se engajar. Então, meu convite aqui sempre vai ser: não tenha medo de se estruturar, de se envolver com algo que é urgente. Não tenha medo de usar o poder da sua caneta para fazer a diferença. E não diga onde estão os negros, eles estão bem aqui na frente. Tem milhões de projetos prontos para receber uma gama de aporte e com certeza vão fazer a máxima diferença, não só para as pessoas que recebem, mas sobretudo para quem investe, né? Porque eu digo assim, antirracismo não é fazer um favor para os negros. Antirracismo é fazer um favor para você mesmo, no sentido de entender que você não é o centro do mundo, a sua empresa não é o centro do mundo, e quanto mais multicêntrico o mundo for, mais todo mundo ganha, né? Mas justamente a gente consegue ter muito mais desenvolvimento socioeconômico, obviamente é o certo a se fazer, mas a gente está falando de ganhos financeiros importantíssimos. Então, quando você vê a Nike, a Adidas, a Johnson nos Estados Unidos desembolsando milhões, não é porque a galera é boazinha, é porque a galera entende que esse dinheiro volta e volta com força para eles. Só que aqui a gente está aqui ainda tentando entender se vai, se não vai, ou se a gente for investir, vamos investir só um pouquinho para ver no que dá. E aí, justamente, também tem esse convite de parar de investir migalhas em pessoas negras, né? A gente quer, de fato, que nos é devido, né? Aquilo que, de fato, vai fazer a diferença, porque a gente vê, por exemplo, startups e projetos de pessoas brancas ganhando milhões, né? E aí, quando você vê projetos de pessoas negras estão fazendo vaquinha, quer dizer, tem algo bastante nítido na relação da distribuição do recurso. E, assim, não dá para dizer, mas eu ainda preciso saber se esse projeto precisa provar a sua eficácia. Você não vai perguntar isso para uma Feira Preta que tem mais de 15 anos. A eficácia já está comprovada. Então, é um pouco disso, né? São essas provocações que a gente precisa se fazer, são essas provocações que a gente precisa se colocar, porque a gente só não investe porque a gente ainda não quer, a gente não investe porque a gente é racista, né? Porque a gente está num sistema racista e a gente reproduz isso. Acho que também tem a ver nessa questão de parar de apontar o dedo para o outro e apontar para si mesmo e entender o que eu e a minha empresa a gente pode começar a fazer já para movimentar essa pauta. Como é que eu posso ter uma linha de investimento social privado, se eu for uma empresa, se eu for uma fundação, se eu for uma organização, para investir em projetos de pessoas negras, né? Então, chega de dizer, eu quero um projeto ali de economia inclusiva, né? Então, eu estou sempre tangenciando a questão racial. Eu nunca digo, eu quero falar com pessoas negras. Então, o meu convite é esse, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de reflexão sobre George Floyd, inclusive sempre salientando que o Brasil mata 20 vezes mais George Floyd do que nos Estados Unidos, né? Então, eu acho que isso também é super importante ser dito, que a gente fala, uau,
George Floyd, mas a gente tem um histórico aqui muito mais pesado e a gente precisa olhar para essa causa de maneira muito mais emergente, mas, sobretudo, com investimento, botando a mão no bolso e dando metas e prazos para esses investimentos acontecerem, de fato alcançarem pessoas negras, sem firula e sem medo de dizer que é para essa grande maioria que não só precisa desse investimento, mas, sobretudo, as pessoas que precisam investir em nós, porque a gente é a maioria do país e sem nós o Brasil não avança. Exatamente. Sem nós o Brasil não avança. E a gente tem aqui entre nós, né, a Adriana, que a Feira Preta tem 18 anos, vai completar, não sei se completou, se vai completar, mas 2020 são 18 anos da Feira Preta, e que tem Feira Preta, Preta Hub, Afrolab, todos projetos voltados para potencializar de verdade afroempreendedores, né? Entender o nosso dinheiro como uma potência. Nós somos mais da metade do país, a força econômica está na nossa mão, né? A gente tem marcas que estão nos assistindo e esse bate-papo é exatamente como Luana chamou a atenção, para convocar marcas a refletirem, né? Vamos colocar, vamos investir, vamos assinar, vamos colocar na caneta, vamos contratar. Tem muitas ideias e aqui tem um time repleto que pode trocar uma ideia e bater um papo e construir políticas de verdade. E, Adriana, eu queria que você contasse um pouquinho, assim, da sua visão, como foi que chegou, né, todo esse movimento em junho. Realmente foi um mês muito difícil para a comunidade negra, e você com um fundo trabalhando, e todos os nossos afroempreendedores estão sofrendo muito no meio da pandemia. Eu queria que você falasse um pouquinho de como você que está nesse lugar, né, dessa captação de recurso para empreendedores e sendo uma empresária também, como é que você enxerga essa atitude de grandes marcas? Cara, acho que vai muito de encontro que a Luana traz, que é... Bom, tem coisas latentes no Brasil e nos Estados Unidos e em outros países, há muitas décadas, assim. Acho que todas essas coisas que a gente traz não é uma novidade, né? Uma vez a Sueli Carneiro falou, e é real, assim, o mito da democracia racial no Brasil, ele caiu por terra à medida que a população negra ascende, mais o racismo aparece, mais casos de discriminação ocorrem, né? Não dá pra gente não reconhecer que a gente vive num país racista, sabe? Então, quando acontece a questão que ocorreu nos Estados Unidos, mas aqui também vários movimentos, eu vejo as empresas colocando isso como uma pauta, algumas até fazendo com certo grau de profundidade, mas me irritou muito as muitas telas pretas sem um aprofundamento, sem uma reflexão, sem um penso, sem uma ação. Assim, quando eu começo a olhar para essa questão de equidade racial, até foi um projeto que a gente fez juntas, Cris, em 2016, e de lá para cá muita coisa aconteceu. Eu acho que hoje a gente pode falar que tem um ecossistema que promove processos de igualdade racial. A Luana liderou muitos movimentos, tem muita gente liderando processos sistêmicos de transformação em relação à equidade racial. Acho que tem muita coisa no Brasil para ser celebrada também, porque não é só de coisas ruins. E quando você faz um comparativo em relação à América Latina, o Brasil tem dado um show de construção e a gente precisa também reconhecer e celebrar. Agora, eu acho que a gente está num estágio que não dá mais para só ser sensibilizado. Eu não aguento mais esses eventos de sensibilização, assim. Vamos fazer palestras, tipo assim, hello, bora, qual é a ação efetiva? Qual é a ação? Porque se a gente está num processo que ele é sistêmico e estruturante, a gente precisa ter uma ação sistêmica e estruturante. Acho que é isso. Já passamos desse momento de reconhecer, de saber, de sensibilizar. Pá, acabou. Qual é o passo 2? O passo 2 é a transformação, entendeu? E eu quando teve o processo nos Estados Unidos, que várias empresas se posicionaram e lideraram movimentos de transformação, quando você faz um comparativo, ainda assim não foi um grande avanço. O quanto que as empresas investiram em relação ao quanto que rola de investimento num comparativo entre brancos e negros, é ínfimo, assim. Sim, rolou movimento, mas ainda é muito pequeno. Quando você volta para o Brasil, a gente falou nas telas pretas, a quantidade de empresas que a gente tem
Se você for fazer um raio-x, fazer um mapeamento e olhar os indicadores, quantas empresas estão de fato fazendo ação, ainda não tem um processo de comparação em relação aos Estados Unidos, que tem, sei lá, 12%, 13%, e a gente tem 56%. É desproporcional, entendeu? O movimento que a gente tem. Eu ainda me questiono por que a gente não sai dessa etapa da sensibilização. O que falta para a gente para a etapa da ação, das transformações? Eu, em 2018, mais ou menos, eu tive contato com uma ferramenta que chama mudança da teoria da mudança, que é pensar como é que você pensa transformações a partir de foto 0 e foto 1, T0 e T1, assim. Tá, você fez uma incidência ali, daqui a um ano, o que aconteceu? Qual é a transformação que aconteceu? E eu sinto falta desses indicadores de resultado nessas empresas diante desse movimento que foi feito nos últimos 5 anos. A gente teve um movimento, a Cida Bento foi uma pioneira e começou a pautar o tema de equidade racial há 20 anos atrás, na Febraban, nos bancos. Por que quando você pega as pesquisas em relação ao acesso a capital da população negra ainda tem um gap, ainda tem uma deficiência em relação à população negra acessar crédito? O que aconteceu num período de 20 anos? Essas análises a gente precisa fazer para poder entender aonde que está o problema. Qual é o problema de fato que não faz esse movimento avançar? Acho que a gente está saturado de falar, agora a gente precisa ir para uma ação, entendeu? Estamos todos sensibilizados, o Brasil está sensibilizado, isso é uma questão, não tem como voltar atrás, mas qual é o passo 2? E eu sinto falta de um passo 2 de forma orquestrada, coordenada, estruturada, vejo fragmentos, mas quando é que isso vira uma política construída, que tem poder público envolvido, políticas públicas envolvidas, tem o papel das empresas, da sociedade civil, das organizações sociais. Quando que a gente vai colocar todo mundo no mesmo espaço e vamos fazer a engrenagem girar, sabe? Assim, tá tudo muito fragmentado ainda. Mas ainda assim, eu acho que tem muitas coisas para a gente celebrar, porque senão a gente só fica falando dos problemas e não reconhece que hoje o Brasil é outro em relação à luta social, à luta das organizações negras que fizeram o Brasil avançar. E tem uma questão que eu sempre vou falar, e é repetitivo para quem me conhece, sabe porque eu estou sempre falando isso, porque é importante, que o Brasil só chega a mais de 50% por um processo de autodeclaração. Não foi só porque nasceram muitos negros, porque o movimento negro organizado, porque os coletivos culturais, por vários, assim, nos últimos 30 anos, fez com que, quando o IBGE bata na nossa porta, a gente fala, eu sou preto, entendeu? Esse era para ser um ano de pesquisa, de censo, e a gente não vai ter, provavelmente vai ficar para o ano que vem. Mas esse ano, eu já estava no final do ano passado, pensando que campanha é que a gente vai fazer para influenciar, para que as pessoas possam se autodeclarar no censo. Uma coisa, quando você olha o processo de equidade racial dentro do contexto corporativo, é entre pretos, né, negros, e pardos. Eu fui registrada como parda, mas quando o IBGE bate na minha porta, eu não vou falar que eu sou parda, eu sou preta, entendeu? Quando o comparativo entre negros e pardos, infinitamente você tem muito mais pardos dentro da empresa do que negros, entendeu? Negros, sabe, assim, autodeclarado. Então, são várias coisas que eu acho que tem uma complexidade tão grande que a gente precisa entender dessas complexidades e poder fazer uma incidência mais estratégica, de fato, com um olhar mais profundo e com transformações mais sistêmicas e com indicadores de resultado. Com certeza, com certeza. Acho que para quem não conhece, o IBGE ele divide negros entre pretos e pardos. Então, essa categoria de negros, né, ela é composta por pretos e pardos. E, historicamente, o número de pretos, de autodeclarados pretos, tem aumentado, como a Adriana mesmo ressaltou, por conta de um trabalho muito intenso, inclusive desse orgulho de você se autodeclarar preto, né? Antes existia até uma falta de autoestima, né, de nós pretos nos autodeclararmos pretos, e isso, por um trabalho muito profundo de pessoas como Cida Bento, com trabalhos dentro de empresas, tem mudado muito, e eu também estava ansiosa por esse novo censo, Adriana, confesso. Eu super ansiosa, eu estava muito ansiosa. Quando eu estava mudando a equipe do IBGE, eu falei, socorro, meu Deus, o que vai acontecer? Cadê os números, meu Deus? De repente vai ser irreversível? Sabe, se a gente não vai ser mais um país preto, o que vai acontecer, sabe?
Mas é isso, acho que a gente tem que falar sobre isso porque, enfim, o censo vai acontecer e as relações no Brasil só mudam por conta do processo de autodeclaração quando vê que o Brasil passa a ser maioria. Não falava de equidade racial dentro do contexto corporativo sem reconhecer esses números, entendeu? Sem o poder das pesquisas. Sim, até porque até os anos 70, né, a gente tinha mais de 176 termos para poder definir a questão racial no Brasil, né? Até para justamente diluir toda essa percepção sobre negritude, né, de você poder se autodeclarar caboclo ou marrom bombom, né? Então, é sobre essa questão de você nunca se autodeclarar como negro, e o próprio movimento negro, muito obviamente, é trazido aí com Cida Bento, Sueli Carneiro, Abdias do Nascimento, para poder ratificar esse orgulho de ser negro concentrado aí nas categorias preto e pardo. Então, o estudamento também é para você conseguir detectar com mais força nessas desigualdades. Super importante, Dri. Muito, muito. Cris, nesse processo, você está numa grande empresa, né, e lidando com pequenas e médias empresas, eu acho que o seu recorte que você traz também tem muito disso, né? Como foi que você, trabalhando na área de marketing com pequenas e médias empresas, você percebeu esse movimento depois de todo esse, infelizmente, né, desse acontecimento com George Floyd, mas também como essa onda bateu aqui no Brasil? Igual como a Adriana e a Luana trouxeram muito bem, né? Precisou o negócio esquentar lá nos Estados Unidos para as empresas aqui começarem a se mexer e a se posicionarem. Por sorte, eu acho que eu posso falar orgulhosamente, então aqui a Lu e a Adriana que não me deixam mentir, a gente começou a fazer alguns anos atrás, né, 6 anos atrás, 7 anos atrás, e por isso a gente tem um grau de maturidade diferente hoje em relação a como ser uma empresa antirracista e como contribuir, mas é um processo, né, e como elas trouxeram, é um processo urgente, que se a sua empresa não começou, seja grande ou pequena, você está atrasado. E então eu tive essa experiência de ter começado, né, a trabalhar essa pauta dentro de uma grande empresa num momento em que aqui no Brasil as empresas estavam começando a se mexer mais em relação a esse assunto, apesar da gente já ter Cida Bento, Sueli, um monte de gente, né, que veio precursor aí do movimento negro, que faz e fez muito no mundo corporativo. Aqui ainda não se falava tanto, principalmente porque se até hoje a gente está tentando provar que o racismo existe e é estrutural no Brasil, imagina então há 6, 7 anos atrás, né? Então eu acho que na minha experiência a gente começou muito nessa parte da educação que a Adri tanto trouxe, porque era necessário, realmente era um momento em que ninguém estava falando sobre isso, e na empresa, né, quando eu entrei há 7 anos atrás, só tinha eu e mais uma pessoa preta, num ambiente de, né, a gente era assim 1% da empresa, então realmente naquele momento fazia sentido educar, porque ninguém que estava, todo mundo era branco e ninguém ali tinha nunca discutido raça, racismo e nem nada do tipo. Hoje não tem mais como você ignorar, né, que o Brasil não é uma democracia racial. Só realmente insiste nisso quem é perverso, né? Quem tem interesse em não reconhecer que a gente é um país racista. Então, concordo totalmente com a Adri que educação, conscientização, quem está nessa fase já está muito atrasado, porque realmente quer dizer que só enxergou que não tem pretos na sua empresa ou no seu convívio agora. Mas tudo bem, porque sempre é hora, né? Antes tarde do que nunca. Mas já fica um grande sintoma do nosso país que precisou estourar lá nos Estados Unidos para chegar aqui. Na mesma semana que todas as empresas estavam postando Blackout Tuesday, botando quadrado preto no Instagram, a gente tinha tido, né, o João Pedro, a gente teve Miguel, a gente teve João Vitor, a gente teve... Nunca ninguém tinha se pronunciado, né? Então, assim, eu acho que bom que algumas empresas começaram a se posicionar, porque é aquela velha máxima, né? Se numa situação de injustiça você escolhe ficar calado, você escolheu o lado do opressor, né?
Então, que bom que as empresas estão se posicionando, isso sim é necessário, essa coragem, esse dar a cara a tapa, e eu entendo, eu trabalho no marketing, eu sei, né, o quanto gera crise, vem comentário negativo, qualquer coisa que a gente posta, qualquer coisa que uma empresa posta relacionada a uma causa, tem muito comentário negativo. Gente, sabe esses comentários tipo de G1, assim, tipo de catraca, tipo de portal de notícias que você lê e fica assim, meu Deus, eu perdi a esperança na humanidade? Então, isso também acontece quando uma empresa se posiciona. Se vocês entrarem lá nas nossas páginas, vocês vão ver que todas as vezes tem algum post sobre mês da consciência negra, mês do orgulho, vem muito hater. Mas não dá mais para ficar nessa de, eu não vou me posicionar porque tem... Não, que é de novo isso, se você escolheu ficar calado, também tá bem claro o lado que você escolheu, né? Então, apesar de ter chegado por essa onda dos Estados Unidos, eu acho que as empresas multinacionais estão com um papel bastante relevante e importante em avançar essa pauta aqui no Brasil, porque quando a liderança lá, né, nos Estados Unidos manda, a galera aqui também acaba fazendo, então, de certa forma, precisa ser celebrado sim que essas empresas estão se posicionando, mas é aquilo, de repente a gente acordou num dia que estava todo mundo falando antirracista, né? Eu nunca vi essa palavra tanto na boca do povo ou escrita como agora. E até a família Quilombo postou um post que eu fiquei muito emocionada assim no Instagram, falando assim, né, para os dois filhinhos pretos. Ai, Dandara, vem aqui ver, você vai crescer num país que não vai hipersexualizar o seu corpo, você vai ter oportunidades iguais em relação aos seus colegas brancos, de salário, de posição. Nossa, Kim, vem aqui ver, vem aqui celebrar, a polícia não vai pegar você, te dar, sabe, tipo, falando como seria o mundo de verdade se todo mundo que postou o quadrado preto e o hashtag antirracista realmente fosse antirracista. E realmente me emocionou muito esse post da família Quilombo, porque é isso, apesar de a gente que está nessa luta há tanto tempo, precisa celebrar as nossas vitórias, senão não tem nem mais porque a gente está aqui, né? A gente desiste, cava a nossa cova e deita. Mas é muito gente, é muito exaustivo. A gente já amanhece cansada. Fala aí, meninas. Já amanheci cansada, vou dormir cansada. Não tem mais um momento em que eu não me sinto cansada. E isso vem dessa carga que vem pra gente ainda preto, de nesse momento ter que estar liderando de novo, ter que estar fazendo hora extra para poder explicar para todo mundo, seja para seus amigos, seja para seus familiares, seja para as pessoas da sua empresa, tudo de novo que você já vem falando há 6 anos, e aí agora as pessoas resolveram que querem escutar, né? Então eu falei, eu não postei nada de novo, todo mundo que veio falar comigo, eu falei assim, gente, tá aqui todo o conteúdo que a gente tá falando, ó, desde sempre, eu não vou me dar o trabalho de gravar um vídeo novo para contar para vocês agora, a mesma coisa que a gente tá falando eu há 7 anos, essas aqui há muito tempo, a Adri há 18 anos, Cida Bento, a Sueli há décadas. Então, essa parte do antirracismo, o que eu espero, assim, que eu nem... A Lu e a Adriana já falaram muito bem sobre o que pode ser feito, né, em relação a investimento, tempo e dinheiro. É mexer no bolso, não tem o que fazer. Agora, para mim, a questão é principalmente voltar um passo atrás e que bom que, né, as pessoas entenderam que precisa se posicionar, que bom que muitas pessoas entenderam e muitas empresas, consequentemente, que o racismo é estrutural, né, que essa morte, essa violência policial, ela não é uma coincidência, que ela é sistêmica, mas, ao mesmo tempo, as pessoas estão querendo pular para o antirracismo, e as empresas também, antes de entenderem o que é não ser racista, né? E antes de entenderem, olharem para dentro e entenderem como o racismo está se reproduzindo dentro, né, dessa corporação. Porque é aquilo, se a gente nasce numa sociedade racista, homofóbica, machista, a gente reproduz isso e a gente vai aprendendo a desconstruir isso. E essas empresas que estão aí postando, não é à toa que um monte tomou na cabeça da galera ir lá e falar assim, o que, querido? O que você tá falando aí? De chavar a pessoa lá nos comentários do LinkedIn, porque, óbvio, ridículo a pessoa querer pagar como se a gente não é trouxa, a gente sabe que não contrata um preto naquela empresa e ainda vem querer pagar de botar hashtag e quadradinho do Blackout Tuesday. Então, por mais que
a gente queira acertar, a gente vai errar. A gente vai errar. E principalmente as empresas que só têm líder branco, vai errar e vai errar muito. Mas é por isso que você tem que botar o seu dinheiro lá no IDBR, é por isso que tem que botar o dinheiro lá na Feira Preta. Porque assim, né, você vai fazer com a sabedoria de quem entende, de quem estudou, de quem dedicou tempo. A galera acha que só porque a gente é preta, a gente é a Wiki Preta, que também, agora eu vou juntar aqui os 2 funcionários pretos que eu tenho e deixa eles tocarem agora as ações aqui. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, eu acho que é isso, é olhar para dentro, primeiro de tudo, e entender como é que esse racismo está se manifestando nessa corporação, já que ela não é isenta de ser racista, já que ela faz parte de uma sociedade racista. É olhar promoção, é olhar contratação, é olhar retenção, é olhar fornecedores. Eu já vi uma pergunta aqui no chat sobre como as pequenas empresas podem também contribuir. Eu sei que é mais difícil, mas ao mesmo tempo as pequenas empresas têm uma oportunidade que as grandes já não têm, que é já começar fazendo, né? Então é olhar para a sua cadeia de fornecedores, de onde que está vindo, né? Quem que eu estou contratando, quem que eu estou retendo, as imagens que eu estou colocando no meu conteúdo. A gente fala muito lá no marketing, a gente analisou todas as campanhas e viu a quantidade de mão branca, por exemplo, que tinha mexendo no celular, teclando, quantas, né, sempre tinha protagonistas brancos nas campanhas, e fomos lá e mudamos tudo isso. Então assim, é o story que a sua marca posta, né, faz lá no Canvas. Eu falo o nome de um monte de marca, gente, maravilhoso. Faz lá no Canvas, mas é que eu sei que o dia a dia do pequeno empreendedor é esse mesmo. Entra lá no Canvas, já tem um monte de template, bola lá a sua comunicação. Cara, a comunicação, ela cria imaginário, ela cria, né, sonho, ela cria estereótipo. Então, a sua pequena empresa, ela pode, por exemplo, fazer questão de ter pessoas negras, né? A mão negra, a cara preta quando posta, gente gorda, gente retinta, gente parda. Então, sempre dá para fazer com mais grana ou menos grana, mas é preciso interesse, é preciso vontade. A Adri e a Lu pontuaram muito bem. A gente vem falando de educação já há muito tempo, as pessoas já estão ligadas que precisa fazer alguma coisa, mas não passa para ação. E isso é sintoma de só ter gente branca na liderança, de os negros, os poucos negros que estão nessas empresas, estão todos, né, nos cargos que não tem a caneta na mão para decidir, e muito mais, né? E não ter a liberdade, não ter a retenção, não ter a promoção. Então, assim, gente, primeiro tem que fazer um diagnóstico 360 antes de sair postando que é antirracista. Mas também é importante se posicionar da forma correta, claro, e coerente, e na contramão da afroconveniência, mas sim é importante se posicionar porque a gente influencia todo o ecossistema quando a gente faz isso, né? Outras empresas perdem o medo de se posicionar quando veem que o Google, por exemplo, está se posicionando, está fazendo algo. Então, é um efeito dominó, né? E por isso que antes tarde do que nunca, mas bora começar aí, galera, que quem não começou tá atrasadíssimo. Agora, eu só queria pegar rapidinho um gancho lá que a Cris traz, que eu acho que talvez possa apoiar essa reflexão, que é o papel das grandes empresas em influenciar o seu ecossistema, né? Por exemplo, uma vez a gente até fez um evento, né, Cris, com o ecossistema da Google pensando nas agências, nos anunciantes, nas marcas, nos creators, ou seja, como que as grandes empresas, ela pode exercer um papel de advocacy em torno dela mesma. Então, ela tem uma cadeia de fornecedores, ela tem que olhar o que a agência está fazendo. Uma vez eu fui fazer um evento, nunca vou me esquecer, a empresa patrocinadora tinha tudo bem construído, mas a agência contratada para fazer o terceirizado, meu Deus, socorro, entendeu? E quando você vê os casos que tem de racismo em grandes corporações, é por terceirizado. Então, não adianta só falar a alta liderança decidiu, mas a cadeia toda, todo o ecossistema em torno dela, não. Então, né? Agora, se ela toma isso como um critério, como uma premissa, inclusive em contrato, ela vai ser parte de um processo sistêmico, ela vai cascatear, entendeu? Então, olha,
ó, eu só vou anunciar se você ter a mesma premissa, os mesmos valores, compartilhar das minhas mesmas, das crenças, né? E eu acho que o papel, quando eu falo do sistêmico, o papel das grandes empresas talvez seja esse, de liderar, de ser farol para as médias e pequenas. Com certeza. E como a própria Cris você pontuou, né? Representatividade, você ver imagem, isso é potência em quem está entrando no mercado, isso é potência em pequeno e médio empreendedor, né? Você pode fazer isso, está ao seu alcance. Você não tem grana para abrir um fundo gigantesco, mas você pode cuidar da sua rede de fornecedores. Você pode cuidar, se você é uma média pequena, uma média empresa de terceirizada, você pode cuidar para que esses casos não aconteçam, já que, né, é nesse nível que acontece, né, nesse nível da cadeia maior. Então, realmente, assim, tem muito trabalho a ser feito. A gente já vou adiantar um pouco as perguntas, porque a gente já tem algumas perguntas do pessoal aqui que está aqui interagindo. A Heloísa Fonseca, ela perguntou o que vocês acham sobre os investimentos de empresas na pauta antirracista. Na grande maioria das vezes, acontecerem sempre em novembro, no mês da consciência negra. E aí eu vou emendar com a do Juliano Cepriboni, porque ele já perguntou, acho que uma coisa que até a Cris pontuou agora, como vocês imaginam que uma empresa de pequeno ou médio porte pode contribuir com o movimento antirracista? Então, acho que são duas perguntas complementares, a gente já falou um pouco, mas eu acho que é importante a gente falar sobre... Só lembra de negros no mês da consciência negra. Agora, às vezes, em maio, por conta da pauta abolicionista, e ficamos com um mês e um terço no ano inteiro, só que a gente é preto o ano inteiro. A política antirracista, ela precisa acontecer o ano inteiro, e o racismo acontece todos os dias, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Então, assim, existem muito mais ações a serem feitas. O que você tem para contribuir com a gente, Bri, nesse bate-papo? Cara, é o que a gente falou, anteriormente, assim, mês de novembro, muito influenciado também pela mídia, né, pelos veículos de comunicação. Eles dão mais visibilidade no mês de novembro, então as empresas querem esforçar seu investimento de ação de marca no mês de novembro, que é quando a mídia consegue visibilizar. Então, é isso. Eu sou a chata do sistêmico, mas se a gente começa a falar de negro durante o ano inteiro, as empresas também passam a mudar os seus esforços em relação a esse tema. Tem um trabalho muito longo para ser feito, sabe? Assim, e a gente tem que assumir que a Cris falou, não vai saber fazer, não vai, e vai ter que aprender, mas a gente vai ter que assumir que em alguma medida a gente vai ter que fazer essa guinada. Eu não sei quem foi que escreveu aqui no chat falando que talvez pelo fato do Brasil não assumir os negros e o racismo é que a gente não tem avançado. Eu gosto muito do conceito das constelações sistêmicas. E eu acho, de fato, que a gente não avança energeticamente porque a gente invisibiliza quem ajudou a construir o país. A gente invisibiliza a matriz africana, né? A forma como o Brasil foi construído vem por um legado africano de um continente, não de um país, e a gente invisibiliza os indígenas, os povos originais. Então, enquanto a gente não reconhecer e potencializar essa construção, essa matriz identitária, é isso, a gente vai ficar penando, fica essas coisas sazonais, ocasionais, entendeu? E as empresas, para elas avançarem, elas precisam se assumir racistas e, a partir daí, criar uma estratégia para poder resolver essa questão, para sair da superficialidade. A Cris e a Luana já trouxeram, precisa de recurso, precisa de investimento. Eu estou cansada de ser convidada para várias coisas e quando é na questão, a gente precisa de uma mulher negra porque tem que ser um ambiente representativo. Mas assim, não quer pagar, não paga por curadoria, não paga, sabe? Então eu falo, o que de fato você quer, entendeu? E com essa história do que aconteceu dessas hashtags, da questão antirracista, parece que agora, o mês de junho e julho, é o mês de novembro. Eu nunca fui tão demandada como eu tenho sido demandada agora para falar da questão racial, mas assim, será que eu posso só falar da questão racial? Será que eu não tenho outros assuntos para eu poder contribuir também, entendeu? Então, acho que a gente tem vários estereótipos aí, várias formas que em algum momento a gente precisa
o ponto de partida da população negra é diferente da população branca. Então, se você, para fulano, você não paga, talvez para mim tu vai ter que pagar, entendeu? Porque, enfim, eu sou mulher, sou mãe, sou chefe de família, e para mim é assim, sabe assim, tem várias questões que passam de subjetivas pela população negra que não é colocada em consideração nesses processos aí de interação. Ah, então tá, então vamos fazer, mas vamos fazer a que preço? Como? Sabe? Precisa de um processo de escuta, como é que faz essa transformação. Luana, Cris, vocês querem complementar? Acho que foi uma fala que realmente impactante. Eu quero complementar sim, Laís. Eu acho que, enfim, acho que o que a Adriana traz em relação realmente à matriz energética do país, eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente é um país que tem um passado à frente, né? Enquanto a gente não se resolver com o nosso passado, a gente não vai para o futuro, né? E o passado requer olhar intencionalmente para a população negra e a população indígena e dar o protagonismo, porque a voz já está aí, né? E aí, algumas coisas que eu quero trazer, que eu acho que podem também apoiar o debate, é que eu vejo que muitas empresas, e aí eu acho que também tem a ver com o que a Jaqueline traz aqui no comentário, né? Enfim, para falar sobre das empresas que já dizem que tem muita diversidade, né? Eu vejo muitas empresas se apoiando em índices de diversidade, de inclusão, onde elas já performam bem. Ou seja, a gente já tem muitas mulheres brancas dentro do ambiente das empresas. Onde elas deveriam estar? Não. Elas deveriam ser muito mais representadas entre as CEOs, nos conselhos, mas elas estão ali. E aí muitas empresas vão falar assim, não, a gente, em termos de igualdade de gênero, a gente está super bem, a gente tem 70% de mulheres, né? Mulheres brancas. População LGBT, a mesma coisa. A gente hoje deixa as pessoas saírem do armário, como a gente fala, né? Enfim, em termos de você poder livremente poder expor a sua orientação sexual, muitas vezes não. E isso precisa ser colocado, mas muitas vezes essas pessoas já estão ali e com o poder da caneta para poder falar um pouco mais sobre, ainda muito invisibilizadas, e a gente precisa tocar nesse assunto, sobretudo na parte T do LGBT, né, que não está nas empresas, que é a população trans, mas a gente ainda fala sobre isso. Mas em relação à população negra, especialmente, aqui, obviamente, sem nenhuma tentativa de comparação, porque eu acho que são causas que cada uma tem a sua complexidade, mas pensando como é que a gente pode pensar de maneira mais estratégica, entendendo as nuances de cada pilar, é a gente parar de se esconder atrás dos outros índices, dizer, não, mas a gente aqui tem 70% de mulheres, mas que mulheres são essas, né? Se são só mulheres brancas, a gente não está falando sobre população negra. Então, de fato, a gente insiste muito para que as empresas tenham pilares e que esses pilares possam ser o mais específicos possíveis, até para que elas entendam se estão avançando ou não. Não me adianta dizer que eu sou uma empresa diversa se eu tenho 70% de mulheres brancas. Eu tenho uma empresa que tem 70% de mulheres brancas. Agora, como é que eu posso avançar em outros pilares, como a igualdade racial, pessoas com deficiência, LGBTs? Então, estabelecer pilares é fundamental para poder avançar nessa discussão, né? Então, é isso. Então, não adianta se esconder só atrás dessa grande bandeira de diversidade, você tem que incluir e ter pilares para isso. Um outro ponto que eu queria trazer, muito rapidamente, é quando a Adriana e a Cris trazem essa questão do letramento. Nós, do IDBR, aqui temos dado muitos treinamentos ainda de sensibilização. Por quê? Eu gostaria realmente que as pessoas quisessem dar o próximo passo, mas o que eu vejo é que muita gente ainda sequer, consciente ou inconscientemente, foi impactada para poder falar sobre a questão racial. E isso sem sequer saber usar o termo raça, que é fundamental nessa discussão. Há muitas empresas não sabendo usar o termo raça, não sabendo a diferença entre raça e etnia, o que muitas vezes paralisa as empresas e as pessoas de começar a tocar no tema de maneira mais consistente. Então, de fato, eu acho que não só uma educação racial para crianças, mas uma educação racial para adultos deve ser algo muito fundamental e corriqueiro, porque a gente, por exemplo, treina isso, sobretudo em grandes empresas, com muita frequência pessoas para que elas se atualizem nas ferramentas de marketing, para que elas se atualizem em compliance,
também tem que ter um projeto de educação antirracista constante para você balizar qual é o entendimento daquela pessoa sobre preto, pardo, o que é negro, o que é raça, o que é racismo dentro dentro da minha empresa. Então, eu acho que sim, o projeto de educação antirracista deve fazer parte do pipeline da empresa, junto com toda a gama de outros treinamentos que ela tem para todo e qualquer colaborador. Assim, você baliza, porque, de fato, a gente está muito desnivelado no entendimento de raça e racismo, até pelo que a própria Adriana trouxe, você também, em relação à autodeclaração. Muitas pessoas não sabem nem se autodeclarar, e essa é a realidade, né? E aí, obviamente, a gente está todo mundo muito atrasado, mas se a gente não trouxer essa pauta de maneira consistente, a gente vai continuar mais atrasado, né? Então, acho que ter essa questão é fundamental, porque no mundo ideal, a gente já se vê como atrasado, mas no mundo real, a maioria das pessoas nem teve contato substancial com essa temática. E sobre a questão de como começar, independente se você é pequeno ou grande, a gente lançou um manifesto logo no início de junho, chamado sejaantirracista.org, né? Então, esse manifesto, Juliano, ele ajuda as empresas de diferentes portes a verem como podem fazer, enfim, publicizar seus números. Se você é uma empresa que tem 5 pessoas, se comprometa a publicizar seus números, se comprometa a treinar pessoas, se comprometa a comprar de pessoas negras, né? Pare de dizer que eu vou dizer que a raça é humana. Isso é um desserviço, né? A gente está falando de raça num outro sentido, dentro da luta da igualdade racial. Então, tem uma série de microações dentro do nosso dia a dia que, se a gente incorporar, a gente já coopera para uma luta antirracista mais consistente. O antirracismo mora nos detalhes e também mora no nosso bolso. A gente precisa abrir o bolso e tempo para se dedicar a melhorar essa estrutura. Muito obrigada, Luana. Cris, eu acho que para finalizar essa pergunta, tem 2 perguntas aqui que eu acho que você pode falar muito bem por conta, né, da sua experiência com Afro-Googlers, que é essa da Jaqueline. A empresa que trabalha, acho que existe diversidade na empresa, mas, na verdade, ela está longe da representatividade dos 54% dos pretos. Como começar a trazer essas reflexões para a empresa, cobrar da RH, organizar pequenos grupos? E a Camila Passetti fala, se você não é chefe, líder ou uma pessoa influenciável no organograma de uma empresa, como colaborar com a conscientização e ações antirracistas nesse ambiente, ainda mais sendo branco? E aí a Juliana colocou a última, que aí a gente já pode encaminhar depois dessa rodada para a gente fechar aí com as considerações finais, em respeito ao tempo de todo mundo que está aqui assistindo a gente. Da Juliana, quais dicas vocês dariam para inserir pessoas negras na comunicação de produtos que são vistos de um modo geral, produtos consumidos por pessoas brancas? E aí ela diz que ela trabalha na comunicação de uma empresa de vinhos, que é um produto com muito estigma, rituais e percebido como algo de gente rica. E aí ela fala muito de não ser o público-alvo e como é que ela consegue construir, né, quebrar esses preconceitos velados. Vamos lá. Se eu esquecer de algum ponto aí, que foi longa a pergunta, vocês me lembram. Acho que eu vou começar contando um pouco, Laís, de como eu fundei o Afro-Googlers, né? Porque até então, eu não era uma pessoa influenciável, como a Juliana colocou. Acho que é a Juliana? Camila. A Camila falou aí. Imagina que foi em 2014, eu fui estagiária no Google em 2013, na área de recrutamento de jovens talentos. Como eu falei, eu já tinha essa consciência de que eu era a única negra no meu time e uma das únicas, né? No Google só tinha eu e mais uma mulher preta. E até então eu não era ativista. Eu, como uma mulher negra que cresceu sendo classe média já, né? Pela luta da minha família e dos meus pais, eu sempre fui uma das poucas, se não a única pessoa negra em todos os ambientes que eu vivi, de criança até o ambiente de trabalho. Então, obviamente, eu sabia que eu era negra, eu sabia que eu era uma das únicas, mas eu ainda não era ativista, né? Eu ainda não fazia nada para mudar esse cenário. E aí, quando eu entrei no Google como estagiária, eu descobri essa cultura das multinacionais de terem grupos de afinidade,
nos seus ambientes. Então, um grupo de afinidade é um grupo criado voluntariamente pelos funcionários, que pode ser em torno de uma causa, como de qualquer tema de interesse. Então, por exemplo, aqui a gente tem desde surfistas do Google até os grupos realmente relacionados a causas, como é o Afro-Googlers hoje, como tem o Gayglers, que é o comitê que trata da causa LGBT, e como tem o Womenet, que é o comitê de mulheres, enfim. E aí, quando eu entrei, não existia uma presença do Afro-Googlers aqui, o nome, inclusive, era Black Googler Network, que era lá nos Estados Unidos, já existia lá fora. E aí eu, né, como estagiária, super animada, tal, falei, vamos ver aqui que eu posso me engajar na empresa, tal. Comecei a fazer um monte de coisa. E aí eu fui, puxa, um comitê de pessoas negras, né? Fui lá ver, só tem nos Estados Unidos, que pena. E aí eu comecei a trabalhar com um amigo aqui no Brasil para montar um comitê, um grupo de afinidade. A ideia era que ele chamasse Mosaico, até tem em outros escritórios do Google, e esse mosaico seria como um guarda-chuva para tratar de várias questões que a gente não tinha representatividade suficiente dentro da empresa para falar, né, para ser um grupo só daquele assunto. Então, desde a causa indígena, negra, preconceitos regionais, de sotaque, gordofobia, enfim, eram alguns, intolerância religiosa, eram alguns dos temas que a gente queria trabalhar dentro do Mosaico. E aí, conforme eu comecei a atuar com o Mosaico, o time lá nos Estados Unidos ficou sabendo de mim, o Black Googler Network, me convidou para lançar o comitê aqui no Brasil. E imagina, eu tinha acabado, né, de terminar a faculdade, tinha acabado de ser efetivada, de estagiária para efetiva, e a primeira coisa que eu pensei foi, gente, eu não tenho capacidade de liderar um comitê sobre esse assunto, eu não sei nada sobre esse assunto, não é porque eu sou preta que eu sou capaz de fazer isso, só que, ao mesmo tempo, não tinha mais ninguém que pudesse fazer isso, só tinha eu. Então, ali naquele momento, eu vesti essa capa aí, essa responsabilidade, e eu não acho que seja uma responsabilidade das pessoas pretas conscientizarem, educarem ou atuarem no combate ao racismo. É uma responsabilidade de todos, né, compartilhada, mas, ao mesmo tempo, né, tendo a história da minha família que eu tenho e os lugares que eu acessei, eu tenho para mim muito essa missão de criar pontes e trazer mais pretos onde falta. Então, ali naquele momento eu falei, cara, só tem eu, então vamos lá. E eu tinha um grupo de 3 ou 4 aliados brancos que falaram, a gente está aqui para te ajudar. Então, se não fossem esses aliados também lá no começo, hoje não existia Afro-Googlers, porque se só tinha eu de preta, a gente não teria ido em lugar nenhum sem os aliados, né? Então, foi muito importante, às vezes é isso, é o apoio, é você estar lá para a pessoa, né? Você estar lá sendo o sponsor, né? O patrocinador dela. Ali no momento eu falei, gente, como é que eu vou liderar? Primeiro que eu não sei sobre o assunto, segundo que aqui eu vou liderar pessoas que têm 15 anos de experiência de mercado, 20 anos, 10 anos de Google, como é que eu posso fazer isso? E aí eu contei com aliados e contei com pessoas pretas maravilhosas, como a Adri e a Luana, que estão aqui, que entenderam, né, a importância de ter uma pessoa como eu hackeando o sistema de dentro e que tiveram a paciência aí de estar comigo no momento que eu estava aprendendo e que foi fundamental, né, para tudo que a gente avançou até hoje. E aí, para contar um pouco essa história, né, para quem perguntou, então, que eu faço? Como é que eu faço? É muito ler o ambiente que você está e realmente achar aliados que estejam dispostos a comprar essa briga junto com você. Porque a gente, como profissional negro, o Afro-Googlers, ele não é o meu trabalho, né? Ele é o meu extra. Então, a gente fica assim, super tokenizado, né? Você é o ativista, é a Black Angry Woman, você é o ativista do escritório. Então, é muito importante ter aliados, porque isso impacta muito a sua carreira, as suas promoções, como é que você é visto e percebido dentro do mundo corporativo. Então, assim, essa é uma questão que vem impactando bastante a minha carreira e até é difícil falar sobre, teria que ser uma live só para falar dos impactos disso. Mentalmente, fisicamente, financeiramente, enfim. Mas você precisa disso, né? De achar esses aliados e ir lendo
o seu ambiente. Então, naquele momento, como eu falei, não tinha outras pessoas negras, só tinha pessoas brancas. Então, realmente era um momento em que a educação foi o nosso foco. Então, a gente tinha palestras, a própria Sueli foi lá, a Luana já foi lá, a Adri já foi lá. Enfim, eu contei com um monte de gente incrível para poder ajudar a trazer essa consciência para dentro. Conforme a gente foi crescendo, ainda em pessoas brancas na época, ainda com muito mais aliados do que pessoas negras, a gente foi podendo estender e criar os outros 2 pilares do Afro-Googlers. Então, hoje a gente tem ainda o pilar de educação, que, como a Lu mesmo falou, infelizmente ainda não dá para parar de fazer, né? Ainda é necessário. A gente tem o pilar comunidade, que foi o segundo pilar que a gente criou a partir do momento que começou a ter mais membros voluntários, que é justamente ir para fora, né? Sair do mundo corporativo e entender o racismo não é um problema do Google, o racismo não é um problema da empresa XYZ, é um problema do mundo e é para fora, né? É um problema, pensando no Brasil, é um problema do nosso país. Então, é claro que uma empresa não vai resolver tudo. É claro que ela vai esbarrar, mesmo com muita boa vontade e até dinheiro, vai esbarrar em várias questões, porque tá em tudo, né? Tá tudo. E aí a gente começou a fazer essa ponte com a comunidade externa através de parcerias com ONGs, com a nossa universidade, né, Zumbi dos Palmares, maravilhosa, nossa única Historically Black University que tem lá nos Estados Unidos diversas. A gente começou a fazer parceria com a Feira Preta, startups, enfim, e muito numa posição de entender e escutar a comunidade externa e entender como a gente poderia contribuir, porque não é porque eu sou preta que eu posso falar por todos os pretos, né? Não é porque a gente entendeu que precisa fazer algo que vai chegar lá, que é a atitude que muitas empresas e muitas pessoas brancas têm, né? Essa atitude do branco salvador, sabe aquela imagem clássica, né, da pessoa branca lá na África, ela e, nossa, como eu sou altruísta aqui, com todos esses pretos passando fome, e eu tô aqui, eu sou, nossa, um voluntário incrível. Então, justamente para se distanciar dessa atitude, a gente vai muito com essa postura de escuta e de negociar, de conversar, entender o que a gente pode oferecer, ou o que a gente vai buscar e tudo mais para poder contribuir para a nossa comunidade negra no Brasil. E por fim a gente tem o pilar de desenvolvimento de carreira, que começou como recrutamento, lembrando que na época eu era recrutadora, então conseguia fazer bastante essa ponte entre o Afro-Googlers e a área de recrutamento, de entender, né, que antes a gente nem recebia o currículo de pessoas pretas, nem nada, mas como as duas já falaram aqui, não é porque os profissionais não estavam no mercado, mas sim porque eles olhavam para a nossa empresa e falavam aqui, eu mesma quase não me apliquei para o Google, tipo, me apliquei no último minuto do último dia, porque eu falava, isso aqui é impossível para mim. Eu nunca vou passar, mas vai, vamos lá. Então já começa que a pessoa olha para a sua empresa, seja ela pequena, média ou grande, e fala, isso não é para mim, porque ela olha quem está lá trabalhando, só tem gente branca. Ela olha para o produto, e no marketing só tem gente branca, no anúncio só tem gente branca. Enfim, ela na cultura, né, na linguagem, enfim, ela não se reconhece, então ela não vê aquilo como um lugar onde ela pode pertencer e ela pode estar. E a empresa também fica muito confortavelmente sentada nesse lugar de, eu não encontro, não tem, não acho no mercado, não chega até mim, eles que não se aplicam. Quando, na verdade, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. Então, a gente, nesse momento do pilar de recrutamento, a gente mudou toda a nossa estratégia nessa parceria entre RH e Afro-Googlers de ir proativamente encontrar esses candidatos. Então, se agora a gente consegue falar que está priorizando candidatos negros num programa de estágio, no momento ainda era um momento que a gente não se posicionava tão assim claramente para fora. Então, a estratégia, até mesmo porque lá dentro as pessoas ainda não tinham, né, tanta consciência para poder comprar essa junto com o Afro-Googlers, mas o que a gente começou a fazer foi ser estratégico. Então, quais eram as universidades que já adotavam cotas raciais? Né? Então, se antes o nosso time de jovens talentos ia nas mesmas universidades de sempre, o mesmo público, a mesma experiência, a gente foi lá e cortou tudo isso e começou a ir nas universidades classe C, D e E, universidades que tinham cotas raciais, enfim. Então, a gente foi proativamente até lá, né?
Hoje, esse pilar já é o pilar de desenvolvimento de carreira, ele se transformou, porque não posso falar, infelizmente, o número de pessoas negras que a gente conseguiu aumentar dentro do escritório, mas posso falar que eu saí de 2 pessoas negras para um número que hoje eu choro a cada reunião quinzenal do Afro-Googlers, porque a gente não cabe mais em nenhuma... Agora é tudo virtual, né? Mas enquanto estava no escritório, a gente não cabe mais numa sala, não tem mais uma sala lá dentro do Google que caiba todo mundo, fica todo mundo no chão, a gente se divide em 2 salas, aí fica falando pela videoconferência. Então, assim, é de chorar, porque e a Lu e a Adris entendem, né? Porque imagina o que é você entrar num lugar que era a Suécia, parecia que estava no escritório da Suécia, e hoje você vê pessoas pretas lá, e o quanto isso mudou o Afro-Googlers também, porque durante esses 7 anos, várias foram as vezes, enquanto a gente não tinha tantas pessoas negras, que os aliados, eles vão e voltam, né? Então, o aliado, os aliados foram muito importantes nessa jornada, mas, ao mesmo tempo, o comprometimento é diferente, porque a pessoa não vive na pele, né? Então, ela é assim, quando ela pode ajudar, ela tá lá. Agora, apertou aqui, apertou ali, tal coisa, tchau. Então, teve vários momentos em que o Afro-Googlers quase acabou, quando a gente não tinha tantas pessoas negras, porque era sazonal, né? As pessoas vinham, ajudavam e era importante, mas elas também não se mantinham ali. Então, conforme a gente conseguiu ir avançando, com base em muito esforço, muito trabalho, no fim de semana, à noite, de tudo quanto era a forma, a gente conseguiu aumentar esse número, a gente conseguiu trazer mais pessoas negras, e hoje esse comprometimento, a divisão de tarefas, tudo é muito diferente, e agora nesse momento antirracista, a gente está vendo aí de novo uma onda de muitos aliados estarem buscando a gente para fazer. Agora, uma coisa só que eu queria falar, assim, a gente tem falado muito de empresa, e eu acho que como aqui também tem várias pessoas, e tem pessoas muito procurando também o que fazer no campo pessoal, né, Laís? Então, para mim, assim, uma coisa que foi muito diferente nesse momento, agora que finalmente está todo mundo falando disso, trouxe vários sentimentos muito diferentes, né? Porque, imagina, nesses anos que eu tô no Google, várias vezes eu sofri sozinha. Charleston, quando teve, eu lembro que eu fiquei muito abalada quando teve o massacre de Charleston, 111 tiros, Menina Agatha, Marielle, quantas vezes nós pretos, né, e principalmente quem está todo dia lidando com pessoas brancas no ambiente corporativo, se sentiu sozinho num momento desse em que estava de luto, né, e todo mundo tá ali vivendo a vida normal e você tá em pedaços por ver mais um irmão seu preto morto de forma brutal e injusta. E dessa vez, pela primeira vez, as pessoas estavam comentando. E pela primeira vez as pessoas estavam falando sobre aquilo e eu não estava sozinha. Ao mesmo tempo, cara, a linguagem, né? Você vê na linguagem como as pessoas se entregam, como elas não estão no mesmo barco que você. Elas estão no mesmo mar, mas elas não estão no mesmo barco. Até quem quer ajudar, na melhor das intenções, vem e fala assim: Cris, olha, eu tô acompanhando, quero saber como é que você tá. Saiba que eu tô aqui para você, tô aqui para te escutar, conta comigo. Eu apoio a luta de vocês, eu super apoio a causa. Mais uma vez, delegando pra gente o sofrimento, delegando pra gente que aquilo só é nosso, é só dos pretos. Olha, eu entendi que isso acontece, eu tô aqui para você, mas isso ainda é um problema seu, né? E aí é muito louco como é complexo, porque nesses anos, quantas vezes eu não desejei que as pessoas ao meu redor brancas estivessem falando sobre aquilo, estivessem, né, comentando, percebendo e não vivendo lá no mundo, né, de borboletas, mas tipo entendendo o racismo estrutural e falando de antirracismo pela primeira vez. Só que foi tudo tão atropelado, e aí você vê que a galera não entendeu nada. Então, sim, eu comemoro certos avanços, porque senão, de novo, né, a gente desistia, que não valia mais a pena. Mas você vê como as pessoas não chegou no coração delas, sabe? Me magoou muito naquela semana, eu chorei muito naquela semana que tudo estava pegando mais fogo, porque cada vez que alguém me mandava uma mensagem, e choveu mensagem naquela semana em todas as redes, falando assim, como é que você tá? Eu tô aqui para você. Cada vez que eu recebia isso, mais uma vez eu via que eu continuava sozinha nessa, né? Que a pessoa ela não sente. Cara, quando eu vejo
uma trans, né, morta, eu não falo assim, nossa, pessoas trans, eu tô com vocês. Eu fico possessa, eu fico indignada, eu choro junto, né? Quando eu vejo uma pessoa sendo numa situação de injustiça, meu coração se parte junto, independente se ela é negra, se ela é trans, se ela é gorda, se ela é branca. Cara, é uma situação de injustiça do mundo, de violência. Como é que aquilo não te indigna, né? E aí a gente vê isso, tipo, esse entendimento das pessoas de que, isso é o certo, acho que eu preciso me posicionar assim, eu quero melhorar, eu como empresa sei que eu preciso fazer, também tem a ver com investimento e com o retorno, mas no âmbito mais profundo, sabe, pessoal, de se indignar com a violência e com a brutalidade, com a injustiça, aquilo não chegou. Então, o apelo que eu deixo, assim, para todo mundo aqui é isso, sabe? Além de procurar o que eu posso fazer, o que eu posso ler, o que eu posso... Gente, acessa isso. Tipo, se isso não indigna você, se isso não causa uma revolta em você, alguma coisa está muito errada, sabe? É essa coisa de a gente versus eles, né? O problema é deles e eu realmente estou aqui para apoiar, mas eu não sinto isso. Enquanto você não sentir que é um problema nosso, realmente é complicado. As pessoas podem ser aliadas e elas ajudam, mas infelizmente o peso continua todo nas nossas costas de preto e a gente continua levando o cargo mesmo e a gente continua avançando a passos lentos, infelizmente, né? E não da forma urgente como precisa ser feito, enquanto a gente perde vidas a cada 23 minutos. Realmente é uma dor muito profunda, né? O povo preto a gente já sofre há muito tempo. Gente, é muito assunto para a gente falar. Muito obrigada por compartilhar com a gente aí, né? Essa dor. Acho que tanto Luana quanto Adriana, eu assim compartilho das suas lágrimas, chorei muito. Foi muito profunda aquela semana, foi muito doída, como tem sido, né? Como a própria Luana falou, a gente se vira, a gente se reinventa há séculos, mas não deixa de doer, né? O acolhimento ele é necessário, sim, da gente para a gente, dos outros para a gente. Essa é uma luta nossa. Eu, infelizmente, preciso encaminhar para o final. Eu queria que vocês deixassem suas últimas considerações, um minutinho bem breve. Tem muita coisa para falar. Pessoal que está aí até agora, muito obrigada. Desculpa um pouquinho atrás, é que vocês viram, né? A gente está com 3 personalidades aqui, a gente tem muito assunto para debater. Então, o racismo estrutural é um problema muito denso e a gente tem 3 olhares muito diferentes e que trocam, que convergem e que trouxeram pontos muito importantes para a gente aqui, para a gente conversar essa noite. Eu vou abrir já para as considerações finais, mas eu queria deixar um recado importante aqui para o pessoal. Até sexta-feira vocês vão receber uma newsletter com a cobertura completa desse bate-papo aqui, um paper do panorama da causa, e a gente espera, né, que a gente consiga trocar e que a gente consiga realmente influenciar. A gente tem muita marca aqui assistindo, muita pessoa de marketing, que realmente todas as nossas dicas que a gente deixou aqui, elas consigam impactar das micro às macro, né, atividades, tanto de representatividade de imagem quanto a investimento. Da agenda dos próximos encontros, no dia 15 de julho, a gente vai ter um encontro sobre preservação ambiental. A equipe vai deixar já o link aqui no chat, já que se vocês já quiserem se inscrever, né? O Causando Encontros ele vai até o dia 5 de agosto. O próximo encontro, no dia 15, é preservação ambiental. Ele acontece todas as quartas-feiras, às 18h30. Depois, dia 22 de julho, geração de renda. Dia 29 de julho, combate à violência doméstica. E dia 5 de agosto, saúde mental. Então, se vocês se interessaram, divulguem, peguem o link, se inscrevam. Vai rolar muito bate-papo bom, trocas tão maravilhosas quanto essas. Meninas, a palavra é com vocês. Eu vou chamar pela Luana. Laís, Adriana, Cris, foi um prazer estar aqui com vocês. E para todas e todos que estão assistindo, como eu falei, o antirracismo ele mora nos detalhes. Se você quer ser antirracista, então seja, já está mais do que na hora. Assine o nosso manifesto, seja antirracista.org, onde você pode encontrar algumas dicas de como se engajar na prática. Se não tem letramento, vai correr atrás de um letramento. A gente lançou recentemente um EAD, inclusive no IDBR, então se você acessar nosso site, simaigualdaderacial.com.br, você pode
se letrar mais, tem dicas de autoras e autores. Quer ser antirracista, também coloque a mão no bolso. Grandes empresas investam na Feira Preta, investam no IDBR, se conectem com a Cris, vão aprender com os Afro-Googlers. Estamos aí, também temos nosso selo Sem Igualdade Racial para poder ajudar empresas a entenderem como podem capilarizar mais suas práticas antirracistas, olhando recrutamento e seleção em outros ramos também. Então, são algumas das dicas que eu deixo e agradeço mais uma vez pelo convite. Adriana. Obrigada, Lua. Quero agradecer também e dizer que foi muito... Eu ia falar palavrão aqui. Que foi muito massa ouvir, assim, trocar, ouvir Luana, ouvir Cris, duas mulheres que eu admiro e que têm feito transformações sistêmicas muito, né? E dizer que é isso, acho que hoje foi uma aula, as meninas trouxeram coisas muito relevantes e acho legal, Laís, quando você fala de passar uma newsletter com os principais pontos que eu acho. Cada vez mais a gente precisa sistematizar esses conhecimentos e disseminar. É um processo reversível que não volta atrás e dizer para as pessoas ter coragem para fazer esse processo de transformação, porque é uma coragem que ela é no nível individual para depois ser no processo coletivo. Então, é cada um com você, sabe, consigo para poder fazer essa transformação. Tenha coragem, o momento é agora, a gente está virando de era, vai entrar na era de aquário e assim, é outra coisa. Bora mudar porque essa era já acabou e está ficando isso para o passado, entendeu? Coragem. Muito obrigada. Coragem, tenhamos coragem. Cris? Posso só dizer que adoro as análises energéticas da Adriana? Que são para a humanidade. Maravilhoso. Da constelação sistêmica que ela trouxe. Agora eu vou repetir isso até o fim. Essa questão energética, Adri, você arrasou nessa constelação. Gente, a gente está passando para o final de era. É sistêmico no mundo todo. Os valores estão mudando, tudo é ruptura. Então, bora acelerar esse processo aqui individualmente para acelerar esse negócio. Concordo. E, bom, do meu lado, para as empresas, né? Para todo mundo, primeiro, coragem, como disse a Adri. Para as empresas, pequenas ou grandes, procurem ajuda. Né, que o que couber aí no bolso de vocês, mas assim, vão atrás de especialistas, vão atrás de quem realmente entende como fazer para não sair passando vergonha. Se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor, né? Vai ser chamada a atenção em público, vai ficar feio, mas faz parte. Mas assim, chamem especialistas, contratem, invistam o dinheiro de vocês, não tentem fazer sozinhos algo que vocês não entendem, ninguém nasce sabendo sobre raça, sobre inclusão, a gente, né, nessa sociedade racista a gente reproduz, infelizmente, então procurem o apoio necessário para a empresa de vocês avançar esse tema, pessoas brancas que querem ser antirracistas, que querem contribuir, como já foi colocado, né? A mudança começa no nível individual e pessoal, então assumam a responsabilidade, assumam, né, a responsabilidade por se educar, por ir atrás, por escutar, como muitos já estão aqui no papo hoje, fazendo muito bem. Então, tirem, né, essa responsabilidade das costas do colega negro de explicar tudo para vocês, porque o material está aí, né? Basta dar uma busca que vai vir milhares de resultados. Então, o conteúdo está aí. É só realmente ir atrás e ter o interesse e dedicar o seu tempo para ler, aprender, conversar, enfim. Lembrando que vai errar, né? E faz parte. Então, também entender que a gente não é isento de defeitos, fados sensatos, e que tá tudo bem, alguém pode chamar a nossa atenção e faz parte, e que na verdade isso, que oportunidade maravilhosa que é alguém chamar a sua atenção e você poder crescer, né? Não vem aprendizados dentro da zona de conforto. E por fim, para as pessoas negras, também, gente, aguenta, tá muito difícil, tá exaustivo, eu sei que tá pesado, a gente tá muito cansado, mas olha para trás, né? Esse legado que a gente vive hoje e olha as gerações que estão vindo aí e todos os pretinhos já que estão vindo com os cabelinhos tudo natural, tudo já falando, usando aqui, pretinha rainha, não sei o que, se assumindo. Então, olha para as coisas boas também. Teve uma época que eu estava muito mal
mentalmente, e que essa ponte com a juventude também me ajudou muito a ter mais esperança, sabe? Então, força, não vistam a capa de heróis, eu já tentei também, não deu certo, então lembrem de se preocupar com o seu círculo de influência, né? Cuida de você primeiro, porque sem isso você não cuida de ninguém, e não tentem abraçar o mundo, tá muito difícil, tem muito problema acontecendo em todo lugar ao mesmo tempo, mas a gente infelizmente não consegue, né? Se a gente conseguisse, a gente teria resolvido. Então, olha para o seu círculo de influência, olha para o que você consegue impactar e faz a sua parte. Ô, Cris, quero só te falar rapidinho. Minha filha tá aqui assistindo comigo, ela olhou seu cabelo e falou: mamãe, que cabelo lindo, quero esse cabelo aí. É isso, representatividade importa muito. Depois a gente vai trocar umas dicas. Troca, passa para ela a dica. Pode já. Representatividade importa muito, gente. Importa nos ver, reconhecer a nossa existência, né? Reconhecer que a gente está aqui, que a gente faz parte dessa sociedade. É muito importante. Eu agradeço de verdade a vocês, a Catraca Livre, ao Festival PEF. Esse foi o primeiro Causando Encontros. Tema: combate ao racismo estrutural. Muito obrigada, Luana, Adriana, Cris. Muito obrigada a todas e todos vocês que estiveram aqui presentes. Foi incrível esse bate-papo. Até o próximo.